Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos sobre a nossa cooperativa, sobre os nossos projetos e por que nós estamos nessa empreitada, nesse processo eleitoral. Você já me conhece das lives que nós vimos fazendo já há mais de um mês, onde eu já expliquei por mais de uma vez por que eu não vou continuar na chapa lá da situação. E junto comigo estão os companheiros aqui que também participam da administração da Unimed Rio, que vêm comigo nessa empreitada. A Maria Auxiliadora, que é a nossa doia, ela virá como diretora médica e vice-presidente, me auxiliando na área médica. Na área financeira, o doutor José Paulo Grilo, doutora Cecília, que virá como diretora administrativa, e o doutor Renato Baixo como diretor de mercado na venda de plano de saúde. Cada um deles que nós escolhemos tem o seu motivo, né? A Doia, como diretora médica, pela sua experiência como empresária, dona de laboratório, patologia clínica, professora, cirúrgica. Patologia clínica cirúrgica. Clínica não. Cirúrgica, patologia cirúrgica. Dermatopatologia. Exato, dermatopatologia. Desculpe o equívoco. Né? E essa experiência dela na área médica vai ser muito importante com o time que nós estamos montando para trabalhar junto com a Doia. O Zé Paulo Grilo, ele tem uma larga experiência que ele traz da FAB como diretor, chefe de divisão médica lá na FAB, na aeronáutica, e tem profundo conhecimento de orçamento médico, de acompanhar orçamento, gasto, enfim. Ele vai ficar lá tomando conta do cofre, que é o financeiro, né? A Cecília, nossa Cecília Richard, também é especialista em doença osteometabólica, ortopedista e com grande experiência também em administração. E vai ficar na área administrativa justamente para isso, para tocar o administrativo, o dia a dia. Nós vamos ver ali, rever as questões de todos os nossos contratos que existem na Unimed, vamos rever como é que foram contratualizados, vamos chamar esses prestadores para rever isso, e ninguém como a Cecília, com a capacidade de organização que ela tem, para me auxiliar nisso. A Cecília, ela veio do Conselho Técnico da atual gestão, né? O Renato Baixo, todo mundo já conhece, teve a sua experiência empresarial como dono de clínica, a capacidade dele, das empresas que ele toca, dele de informática que ele também tem, não só na área médica, e a capacidade empreendedora do Renato para atuar como diretor de mercado. Nós precisamos de gente com a cabeça do Renato, com a capacidade do Renato, para a gente conseguir reaver as vendas, levar a Unimed para ter um número de vidas saudáveis, vidas boas, vidas que realmente compensem a gente tocar a empresa para frente. E é importante esse trabalho que o Renato vai fazer, junto com a equipe que nós temos lá também na Unimed Rio. Vamos dar diretriz que a gente quer dar, o Renato está bem alinhado com isso. Bem, eu vou parar por aqui, porque eu estou falando demais, vou passar a palavra para a Doia. Doia, a palavra com você, queria que você falasse um pouquinho mais o que você espera da Unimed, como é que você veio aqui, você fique à vontade, né? E qual é a sua visão do futuro que você espera para a Unimed, nossa gestão. Olha, até engraçado a minha trajetória, né? Porque quando a gente fez a campanha lá de 2016, eu nem sei como é que eu cheguei. O fato é que muitas reuniões foram feitas no play da minha casa e eu comecei a conhecer todo mundo e acho que acabei chegando, né? E me convidaram. Eu nunca tinha imaginado isso, mas gosto à beça de gente, gosto muito de gente, gosto de cuidar de gente. Então, pode parecer bobagem, mas, por exemplo, um diagnóstico ruim, eu fico assim, entristecida com o paciente que está atrás daquilo, né? Se ele for jovem. Então, me convidaram e eu entrei. E foi, assim, uma experiência muito boa. Tenho muitos amigos lá, acho que nós fizemos um belo trabalho, né? Foi muito bom ter feito, mas a gente queria ter feito mais coisas. Essa é a verdade, que a gente não pôde fazer, as nossas ideias não foram acatadas. Então, a gente começou a sonhar numa nova maneira de gerir. Acho que trouxe a gente aqui. Naquela época, eu já fui quando a gente fez todo aquele movimento para tirar o Celso Barros, eu fiquei responsável pela captar, foi doação de todo mundo, e pelo fato de eu ter 6 boys, a gente captava dinheiro, eu mandava buscar quem queria doar,
Então, nós conseguimos fazer uma campanha sem dever nada a ninguém. E dessa vez a mesma coisa, né? Então, nós estamos aqui, fizemos doação de todos nós, graças a Deus não pedimos dinheiro a ninguém, para não dever nada a ninguém. Eu tenho a lista de todo mundo que deu o dinheiro, quem está tomando conta disso sou eu, um pouco a Cecília também, e a gente quer chegar lá, quer fazer uma Unimed que se recupere mais rápido, quer fazer uma Unimed transparente, onde todo mundo do conselho, da diretoria, saiba tudo que está ocorrendo, que o pessoal do conselho seja absolutamente livre para propor, para julgar, para acatar ou não acatar o que lhe parecer não próprio. Então, a gente quer um grupo de pessoas pensantes, bem intencionadas, sem nenhuma amarra para poder tocar a cooperativa. E acho que a gente tem toda a chance de conseguir. Eu já estou assim, sonhando com, por exemplo, a demora que é, porque a gente vê, né, a gente que está lá, volta e meia, alguém, tem uma cirurgia, não está autorizando, demora muito. Eu fiquei pensando, gozado, né? É igual quando eu dou laudo, né? Porque se eu deixar, meu laudo demora um mês, muitos laboratórios demoram um mês. Se eu trabalhar duplamente num dia, já demora 29 dias. E assim eu posso ir seguindo de forma que eu dê o laudo em 2, 3 dias, no máximo uma semana. Porque eu mantenho um ritmo. Por que a gente não tem como ser mais ágil nas autorizações da Unimed? Então, é uma coisa que eu estou louca para chegar, para conhecer como é e ver se a gente pode fazer, implantar uma coisa cada vez um pouquinho mais ágil para chegar numa coisa que seja muito boa para todo mundo. Pode ser. Eu pegar um gancho que a Dua está dizendo aqui, uma das questões, sabe, Dua, que a gente coloca lá, e aí a Cecília vai participar direto, vai estar direto à área da Cecília, o que me preocupa muito na Unimed é que todas as operadoras do mercado, todas elas têm um aplicativo para o cliente. Então, o cliente, quando dá entrada na sua cirurgia, que tem 21 dias para ser realizada, no segundo dia ele já recebe no aplicativo, olha, o seu procedimento está sendo analisado, em breve lhe daremos retorno. E assim vai. Ele monitora a evolução, né? Recebe informações no aplicativo, SMS, recebe isso. A nossa cooperativa tem essa condição de fazer, e não se faz isso. Não se faz isso. E daí, William? O que significa isso? Sabe o que significa? O cliente dá uma entrada, ele dá uma entrada no pedido dele, fica num voo cego, não sabe o que está acontecendo, uma semana, 10 dias. E aí? E a minha cirurgia vai ser autorizada? Não vai ser autorizada? E aí o que acontece? Muitas das vezes, no desespero, ele vai na Agência Nacional de Saúde e dá uma queixa que vira uma NIF. Então, olha com um simples detalhe, você evita um problema lá na frente. Então, isso aí é uma das coisas que a gente vai ter que fazer na área médica, envolve também a informática, que vai estar debaixo da Cecília. Quer dizer, olha como é que as coisas são interligadas. Uma necessidade da área médica tem que ser realizada pela área administrativa, porque as coisas são interligadas, ok? Mas eu quero agora passar a palavra para a Cecília Richard, que é as damas primeiro, depois a gente fala com os rapazes, ok? Olá para todos, obrigada, William. E antes de mais nada, obrigada pelo convite, que a gente se sente muito honrado. A gente vem do Conselho Técnico, e enquanto Conselho Técnico, né, Duia, quando você falou, você do administrativo e nós do técnico, já que eu sou a única do técnico, mas nós fizemos também grandes amigos, né? O que nos fez entrar, o que nos foi aceito aquele convite era fazer a diferença, era conseguir fazer com que o médico fosse respeitado e fosse valorizado dentro da nossa área, respeitando o nosso estatuto. E, infelizmente, em muito pouco tempo, essa proposta que está dentro do nosso estatuto, ela não foi seguida, ela não foi obedecida, ela foi retirada de nós. Objetivos, razões múltiplas que não vem porque a gente falar aqui. Mas então todo aquele interesse, toda aquela vontade de fazer a diferença a nós médicos, a nós sócios, a nós donos, nós não conseguimos dar adiante. Então, já como a própria Duia falou, há mais de 2 anos a gente veio se reunindo com pessoas que têm o mesmo sentimento, alinhadas com
com os mesmos propósitos para fazer aquela diferença que se vinha tendo à vontade há 4 anos atrás e a gente não conseguiu realizar. No sentido de que valorizar aquele ativo, como Renato bem fala, o ativo principal da nossa cooperativa, que é o cooperado. O William me chamou para ser, então, fazer a parte administrativa. A gente tem um certo treinamento disso. Eu tenho empresa já faz mais de 30 anos, dentro da área de densitometria clínica, pesquisa e tratamento. E eu acho que, com a ajuda de todos, a gente consegue fazer a diferença e valorizar o nosso cooperado. Obrigada. Bem, eu quero agora apresentar aqui o Dr. José Paulo Grelo. Cabral, tem que falar do Cabral, só o Grelo. Mas o Grelo é mais famoso, o Dr. Grelo é mais famoso do que o Dr. Cabral, né? Eu acho que muito mais famoso, Grelo com né? 2 L's. E o Grelo, ele vem com a sua experiência aí de orçamentária da FAB, assumir a direção financeira da Unimed Rio, tomar conta da chave do cofre da companhia. Grelo, queria que você falasse. Eu queria colocar só uma ressalva dizendo que a Dóia falou, que nós não éramos ouvidos. Nós nos unimos por um ideal e porque a gente fazia parte de um grupo extremamente combativo dentro do Conselho Administrativo. E a gente combatia tanto para o bem, quanto a favor. Muitas das ideias que estão aí, nós contribuímos para conseguir êxito para dentro da cooperativa. O nosso foco, o meu foco principalmente, é o cooperado. É por causa dele que eu estou aqui. Não só em termos de salário, mas em termos de oportunidade de emprego. Eu acho que isso que é o William até brinca nessa situação, fala que eu não faço curva. Ele está me ensinando a fazer curva. Vamos ver como é que a gente vai seguir. Eu acredito muito nesse grupo. É um grupo muito bem constituído. Nós estamos, ao longo desses últimos 2 anos, discutindo e conversando e propondo ideias. Eu acho que eu estou com muita fé no que a gente vai conseguir excelentes resultados para a nossa empresa. Com certeza, não tenho dúvida disso. Não percam as nossas propostas, porque estão maravilhosas. Bem, e agora eu quero apresentar o Dr. Renato Bastos, para quem não conhece. O Renato é um colega médico, ortopedista e empresário bem-sucedido, de sucesso, e um camarada que, quando eu conversei com ele, eu falei, pô, esse cara tem uma cabeça diferenciada, né? E eu tenho por hábito, na minha vida, desde guri, desde o colégio, quando eu encontrava um colega que eu tirasse 7 numa prova e o colega tirasse 10, eu queria ser amigo do cara que tirava 10, para ele me ensinar, para me aprender, para eu poder tirar 10, né? E eu nunca tive inveja das pessoas, eu tenho admiração. O Renato é um dos camaradas que eu tenho admiração como empresário, como empreendedor que ele é. Então o Renato é impressionante, é diferenciado, uma pessoa diferenciada, que ele vai ficar na área de mercado, na venda de plano de saúde, ok? Renato, fica à vontade. Meu nome é Renato Bastos, eu sei que muitos já me conhecem, e me lançaram um desafio que é justamente assumir o departamento de vendas da Unimed Rio, né? E desde o início, quando comecei no Conselho de Administração, vários projetos foram colocados, infelizmente alguns não foram adiante, vamos ver se nós vamos conseguir com essa administração agora. E sempre o ponto que sempre colocaram no Conselho de Administração era a chamada sinistralidade. E a sinistralidade sempre bate em cima do médico, como sendo o peso da caneta do médico cooperado o grande responsável pela sinistralidade. E foi em cima disso que abri um ponto de interrogação e eu procurei esse departamento logo no início, em 2017, tentando entender por que a sinistralidade, trimestre a trimestre, ela vem aumentando com o tempo. Estamos chegando hoje na beira dos 86%, ou seja, 86% de tudo que entra simplesmente vai para a área de gestão de saúde. Não estamos falando em impostos, não estamos falando aí em pagamento de funcionário. Com o que resta, com os 14%, ou 15%, nós temos que dirigir toda a empresa. Isso chega num momento em que a gente vê a impossibilidade disso acontecer. Pesquisando isso, eu observei que tem algumas empresas que a Unimed contrata com uma sinistralidade, pasmem vocês, acima de 100%. Acima de 100%. Isso é uma coisa absurdamente alta. Então, se você analisar, nós temos
algumas empresas que subsidiam outras, porque nós temos bons contratos. Contratos de 60%, de 55%, de 70%. Agora, não contrato de 90%. E a minha pergunta sempre foi, por que se mantém esses contratos, muitas das vezes, acima de 100%? Eu até solicitei à área, há mais ou menos de um ano atrás, que eu queria saber quais eram os 50 piores contratos e os 50 melhores contratos. Né? E depois de muitas idas e vindas, eu não obtive a informação. Me reuni com pessoas responsáveis da área, mas não obtive essa informação. A informação que eu tive é que nós não poderíamos cancelar essas empresas por causa da cauda da operação. Então, se por acaso eu tenho uma empresa que pague a Unimed Rio R$1 milhão por mês e nós cancelamos esse contrato, no mês que vem nós não teremos mais R$1 milhão, mas teremos a despesa de R$1,1 milhão se por acaso for uma sinistralidade de 110%. E no outro mês, a mesma coisa. Então, primeiro mês é R$1,1 milhão, segundo mês seria 900, depois R$700 mil, assim por diante. E quando a gente cancela o contrato, ainda tem aqueles serviços que não chegaram dentro da operadora. Então fica aquela coisa correndo atrás do rabo. Né? Então a gente sempre pergunta, e por que não se reajusta esse cliente? Porque se reajustar no que for devido, simplesmente ele vai embora. Então a gente começa a pensar nesse ponto e a gente chega à conclusão, o problema não está no valor do reajuste, e sim no preço de entrada. O produto foi mal vendido lá atrás e agora fica querendo correr atrás do rabo, querendo reajustar 60% a 65% uma empresa na tentativa de diminuir a sinistralidade. Não vai conseguir nunca. Ou então, você pedir para diminuir a sinistralidade, não precisam ficar batendo em cima do cooperado. Claro, existem vários pontos que auxiliam a sinistralidade elevada, mas eu não tenho dúvida de dizer a vocês que a sinistralidade elevada está muito relacionado à entrada desse cliente dentro da Unimed Rio e uma avaliação de maneira inadequada. Qual era a sinistralidade ou qual deveria ser a sinistralidade dele? No momento que sinalizasse a luz vermelha, tem que ter uma ação corretiva, tem que ter uma ação preventiva. E essa é a grande tarefa que o William colocou em minhas mãos e eu tenho certeza que mudando a estrutura, mudando a maneira de gerir. E quando eu falo de gerir, não é aumentar preço desse pessoal. Quando você aumenta preço, você perde cliente. Existem outras maneiras inteligentes de mercado que nós vamos conseguir diminuir a sinistralidade. Aí sim, com a queda da sinistralidade, a gente vai poder rever toda a divisão de todo esse dinheiro que a companhia tem para um melhor resultado dentro da nossa companhia. É o que o William sempre fala. O que nos trouxe até aqui não é o suficiente para irmos adiante. Muita coisa foi feita nessa gestão, mas eu acho que muita coisa poderia ter sido feita, muita coisa deve ser feita, esse processo nunca vai acabar. Sempre estamos aprendendo alguma coisa nova, aprimorando alguma coisa nova. Né? Eu já sondei, nós temos diversos funcionários capacitados. O que está faltando aí é um acompanhamento, uma mudança filosófica de gestão, da maneira como nós vamos continuar punjantes em termos de nosso resultado. Não adianta o cooperado evitar de pedir coisas, temos que fazer sim uma boa medicina, avaliando, rastreando tudo que o médico faz, mas tem a outra ponta, que normalmente os conselhos nunca entraram de cabeça, talvez pelo fato de serem médicos, então eles nunca entraram de cabeça dentro do departamento de venda. Eu estou disponível, vou dar o máximo de mim dentro dessa área. Eu espero que não vou, de maneira nenhuma, perder a confiança ou alguma frustração com relação ao William, todos aqueles que estão acreditando na minha ida para esse departamento. Um grande desafio, né, Renato? Um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Desafio, mas a altura. A altura. A altura, né? E você, Renato, é um grande eu tenho assim, a maior admiração pelo seu empreendedorismo e pela sua maneira mansa de ser. Porque eu sou briguenta, você não é, e eu acho assim, o máximo que você trabalha, executa e não berra. Acho isso admirável. Eu tenho também muito que aprender com ele. Você e todos, né, Doia? Você e todos. Ele fica falando que eu puxo o saco, mas ele sabe. Tudo.
Bem, Nós é e só, todos. só para encerrar, pegar um gancho aqui na fala do Renato, para quem não entende, quando ele fala de sinistralidade, a sinistralidade é uma razão entre o dinheiro que entra com o dinheiro que sai na área médica, ok? Sinistralidade é um cálculo que você faz com tudo que você vende, dinheiro de entrada de venda de plano de saúde, as outras despesas não entram no cálculo de sinistralidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, muitas vezes a sinistralidade está 80%, a culpa é do médico, que está gastando muito exame. E, na verdade, parte disso aqui está sendo vendas mal feitas, vendas que não deveriam ter sido feitas, vendas mal conduzidas. Então, em vez de vir uma quantidade maior de dinheiro, com esse gasto aqui, a sinistralidade ficaria melhor. O que acontece? A venda traz pouco dinheiro, a sinistralidade aumenta. É isso que ele está colocando. E quando ele fala que assim, o custo de entrada, o preço de entrada está errado, é porque é uma análise que a gente faz de mercado. A gente sabe que a agência deu para plano pessoa física 7%, 8%, 10% de reajuste anual na pessoa física, a pessoa jurídica está sendo reajustada em 13%, 14%, e a variação do custo médico, o VCM, de mercado é de torno de 18%. Então, quando ele pega, você pega uma empresa que você tem que dar 80% de reajuste, como? Se a variação do custo médico é de 18%. Como é que pode errar tanto um cálculo desse? O cálculo não foi errado. Alguém foi lá e vendeu mal. Vendeu abaixo do preço que deveria ter vendido. Então, o preço de entrada está errado. Porque quando você vende uma operação, você vende um plano de saúde, em que você possa ter uma margem de erro, você tem que dar um reajuste de 20%, enquanto a variação médica é 18%. Você errou por 2 pontos percentuais? Pode acontecer. Plausível, Agora, quando você tem uma variação médica, o custo médico ali em 18% de mercado, você tem que dar 60%, 70%, 80% de reajuste. 100% de reajuste, o erro não está na operação, o erro está lá na entrada. Quando você vendeu mal. É isso que o Renato, só estou traduzindo. Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente olha, por exemplo, em seguro de automóvel, você analisa quem é o motorista, quantos anos ele tem, se você guarda o carro dentro de garagem, qual a cidade que você Vários mora. Análise prévia de risco. Exatamente. Vários indicadores são Será avaliados. que a análise prévia de risco está sendo feita de maneira adequada? E está sendo obedecida? Está sendo obedecida? Para que no final da linha... Seguida, exatamente. Ou se quer Seguida, mostrar aumento de... Porque eu me lembro de ouvir Aumento disso. da carteira. Aumento né? da carteira. Olha, estamos com muito mais, vendendo muito mais. Mas não importa, vender dessa maneira. E a ninguém qualidade quer. dela, né? Com A qualidade certeza. dessa carteira. Ok, muito obrigado, gente. Obrigado. Mais pela oportunidade. Obrigada Agradeço a todos aqui na mais mesa. uma vez. E até a Obrigada próxima aí, todos. ok? Um Muito abraço. obrigado. Pois é, obrigada. Até.